Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas na nossa aula sobre problemas do primeiro grau. O objetivo: reconhecer, escrever e resolver equações e sistemas de equações do primeiro grau em situações diversas. Nesse caso de hoje, resolver problemas matemáticos com uma incógnita. A atividade 1 diz o seguinte: somando 5 anos ao dobro da idade de Sônia, obtemos 35. Qual é a idade de Sônia? Pessoal, o ponto de partida, então, é a idade de Sônia. Eu não sei qual é a idade dela, eu vou dizer que é x. O dobro dessa idade, dobrar isso aqui, é dizer que é 2x. Então, o dobro da idade, 2x. E somando 5 a esse dobro, vai ficar que jeito? Vai ficar 5 mais 2x. Ele fala que obtém 35 anos. Obtemos 35. Esse obtemos é verbo. O verbo é igualdade, 35. Então, vai ficar 2x, que é igual a 35. O 5 passa para lá, menos 5. 2x igual a 35 menos 5 dá 30. Então, eu tenho que x é igual a 30 sobre o 2 cai dividindo, x igual a 15. Como nós chamamos a idade de Sônia de x, qual é a idade de Sônia? 15 anos. Então, a nossa resposta, 15 anos. O quádruplo de um número diminuído de 10 é igual ao dobro desse número aumentado de 2. Qual é esse número? Não sabemos quem é o número, então eu vou dizer que ele é x. O quádruplo dele é 4x. Diminuído de 10, no caso 10 unidades, é menos 10. Ele fala que é igual ao dobro desse número. Como não sabemos quem é esse número, o dobro vai ser o quê? 2x. É igual ao dobro desse número aumentado. Aumentar é o quê? É somar. É você somar. Aumentado de 2. Aí ele pergunta qual é esse número. Basta resolver a equação. Vai ficar 4x, o 2x passa para cá, menos 2x, que é igual a 2. O menos 10 passa para cá, mais 10. Então, eu tenho 4x menos 2x, que dá 2x. 2 mais 10 é 12. Então, eu tenho que x é igual a 12. O 2 cai dividindo, x igual a 6. Qual é esse número? Resposta: esse número é 6. 3. Eu tenho R$ 20 a mais que Paulo e Mário 14 a menos que Paulo. Nós temos juntos R$ 156. Quantos reais tem cada um? Pessoal, o ponto de partida aqui, ó, quando ele inicia, né, o problema inicia dizendo eu tenho 20 a mais que Paulo e Mário 14 a menos que Paulo, seria o Paulo, né? Então, o Paulo, digamos que ele tem x. Se o Paulo tem x, eu tenho quanto? Eu tenho 20 a mais que Paulo, então eu tenho o que o Paulo tem mais R$ 20. Agora, o Mário tem 15 a menos que Paulo, ou seja, eu vou escrever aqui Mário, ele tem o que o Paulo tem, menos R$ 14. E nós temos juntos R$ 156. Basta a gente somar aqui a quantia que o Paulo tem, a que eu tenho e o que o Mário tem, e igualar a 156. Então, vai ficar x mais 20 mais x menos 14, que é igual a 156. Vou somar os termos semelhantes, 1x mais 1x mais 1x. Eu pego esse x mais esse aqui e esse, dá 3x. Esse 20 menos 14 tem 20, tira 14, fica quanto? Fica 6, que é igual a 156. Passa esse 6 para lá, vai ficar 3x igual a 156, o 6 passa para lá, menos 6. 3x igual a 156 menos 6, dá 150, então fica x igual a 150 sobre 3. X igual a 150 dividido por 3. Se a gente fizer essa continha, bem tranquilo, né? 15 dividido por 3 é 5. Desce o zero. X igual a 50. Então, Paulo tem x, Paulo tem 50. Eu é 50 mais 20, que vai dar quanto? 70. E o Mário é 50 menos 14. Se a gente fizer 50 menos 14, tira aí, ó. 50 tira 10, fica 40. Tira 4, fica 36. Então, a resposta vai ficar: Paulo tem R$ 50. Aí, se você optar usar o símbolo do real, aí coloca os centavos, tá? Vírgula 00. Eu, R$ 70 e o Mário, R$ 36. 4. Foram distribuídos 28 lápis entre 3 meninos, de modo que o segundo recebeu a metade do que recebeu o primeiro e o dobro do que recebeu o terceiro. Quantos lápis recebeu cada menino? Bom, pessoal, se você disser que o primeiro recebeu x, como o segundo recebeu a metade do que recebeu o primeiro, aí vai ficar x sobre 2. Você vai trabalhar com uma equação com termos fracionários. O melhor é a gente pensar da seguinte maneira. Vou anotar aqui os meninos, primeiro, segundo e terceiro. Podemos começar aqui com o terceiro menino, dizer que ele recebeu x. Se ele recebeu x, então a gente pensa o seguinte aqui, ó. Lê novamente e analisa da seguinte forma. O segundo recebeu a metade do que recebeu o primeiro e o dobro do que recebeu o terceiro. Então, o segundo está vinculado ao primeiro e ao terceiro.
ele fala aqui, ó, e o dobro do que recebeu o terceiro. Então, se ele recebeu o dobro do terceiro, o segundo menino aqui recebeu 2x. Agora, voltando novamente à leitura, recebeu a metade do que recebeu o primeiro. Então, o primeiro tem que ter recebido quanto? 4x. Ele recebeu a metade do primeiro, então, se aqui é 4, aqui vai ser 2, e o dobro do que recebeu o terceiro. Nós iniciamos lá no menino 3 dizendo que ele recebeu x. O segundo recebeu o dobro, 2x, e a metade do primeiro, 4x. Tudo isso para a gente evitar aqui as frações, tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Foram distribuídos, então, a soma do que cada um recebeu dá 28. Então, vai ficar 4x mais 2x mais 1x, que é igual a 28. Somando esses termos semelhantes, vai dar 7x, que é igual a 28. 4 mais 2, 6 mais 1, 7. Então, x igual a 28 sobre 7. X igual a 4. Ele pergunta, quantos lápis recebeu cada menino? Esse aqui recebeu 4x, então seria 4 vezes 4, que dá 16 lápis. E o segundo seria, o x aqui vale 4, nós acabamos de achar, vai ficar 2 vezes 4, que dá 8. E o terceiro é o próprio x, que é 4. Então, a resposta fica, o primeiro menino recebeu 16, o segundo recebeu 8 lápis e o terceiro menino, 4 lápis. Beleza, pessoal? Vamos para o número 5. O perímetro de um triângulo é 12 centímetros e as medidas dos lados são números consecutivos. Lembra lá do conceito de números consecutivos? Por exemplo, o 5 e o 4 são números consecutivos, pois o 5 é o 4 mais uma unidade, tá ok? Então, o menor lado mede... Bom, pessoal, então nós temos um triângulo e o perímetro dele, que é a soma dos lados, é 12 centímetros. E são números consecutivos. Então, olha só, pessoal, como eu falei, né? Por exemplo, 9, 10 e 11 são números consecutivos? Sim, pois o 10 vem logo depois do 9, o 11 vem depois do 10. São números consecutivos. Então, se eu falar que aqui é x, aqui vai ser o quê? X mais 1. Eu estou aqui no sentido anti-horário. Esse aqui vai ser o quê? X mais 2, tá? Então, se, por exemplo, o x aqui é 10, aqui vai ser 10 mais 1, que dá 11, e aqui vai ser 10 mais 2, que dá 12, tendo, então, 10, 11 e 12 números consecutivos, então, sendo uma sequência de números consecutivos. Ele fala que o perímetro é 12, então, se eu pegar x mais 1 mais x mais 2, vai dar 12. Então, somando aqui x mais x dá 3x, esse 1 mais 2 vai dar 3, que é igual a 12, né? Então, eu tenho 3x, que é igual a 12, o 3 passa para lá, menos 3, segundo membro. 3x igual a 9, x igual a 9 sobre 3, x igual a 3. Então, o menor lado mede 3, ok? Letra A. Então, se você aqui ó, achou x sendo 3, vamos lá. Aqui é 3, aqui seria 3 mais 1, que dá 4, e aqui seria 3 mais 2, que dá 5. Somando esses lados, já que o perímetro é a soma dos lados, nós sabemos disso. 5 mais 4, 9 mais 3, 12. Ok, fechou, né? Número 6. Numa caixa, há bolas brancas e bolas pretas, num total de 360. Se o número de bolas brancas é o quádruplo do de pretas, então o número de bolas brancas é... Pessoal, se o enunciado fala que o número de bolas brancas é o quádruplo do de pretas, então o número de bolas pretas a gente não sabe, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar isso aqui de x. A quantidade de bolas brancas é o quádruplo, então bolas brancas seria 4x, é 4 vezes. Eu vou anotar aqui, ó, x é a quantidade de bolas pretas e 4x, que é o quádruplo do de pretas, é a quantidade de bolas brancas. 4x é 4 vezes a quantidade de bolas pretas. Essa é a quantidade das bolas brancas. E no total lá nessa caixa são 360. Então, basta a gente pegar, para montar essa equação, basta a gente pegar x mais 4x, que é igual a 360. Ele pergunta o número de bolas brancas. Fiquem atentos. Então, x mais 4x dá 5x, que é igual a 360. O 5 cai dividindo. Então, x igual... Toda divisão por 5, como eu já falei, basta, se ele termina em 0, basta ignorar esse 0 e dobrar esse número que sobrou. No caso é 36, dobrando vai dar 72. Ou seja, 360 dividido por 5 dá 72. Mas se você esqueceu dessa dica, né, basta fazer a continha. Pega 360 dividido por 5. O 3 não dá, então eu tenho que pegar aqui o 36. O número que multiplicado a 5 que dá próximo é o 7. 7 vezes 5 que dá 35. Subtraindo sobra 1, desce esse 0. 10 por 5 que dá 2. 2 vezes 5, 10. Subtraindo 0. 72, confere, né? Fechou. Aí se você vier aqui na letra A e marcar, você vai errar.
Lembra lá do detalhe aqui no final? O que, que a questão pede? Qual é o comando dela? O número de bolas brancas é... Bolas brancas, pessoal, é 4x. Eu tenho que pegar esse 4 vezes o x que eu encontrei, que é 72. Eu tenho que fazer essa continha aqui, ó, e achar o resultado da quantidade de bolas brancas. Então, eu vou fazer bem aqui, ó, 72 vezes 4, 4 vezes 2 que dá 8, 4 vezes 7, 28. São 288 bolas brancas, seria a letra D. Pessoal, então é isso, né? Terminou aqui a correção. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, podem perguntar. Não entendeu, volta lá, assiste novamente a explicação e espero vocês aí numa próxima oportunidade. Valeu!